Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A decisão do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, de proibir manifestações políticas no festival Lollapalooza causou revolta no meio artístico. Juristas e parlamentares dos mais diversos partidos classificaram a liminar do TSE como censura. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral de vedar manifestações no festival Lollapalooza é descumprida e gera muitas críticas. O partido do presidente resolveu acionar o Tribunal Eleitoral após a cantora Pablo Vittar declarar apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a apresentação, a cantora pediu gritos de "Fora Bolsonaro" para os espectadores. 3 dias após a decisão, o próprio ministro Raul Araújo revogou a liminar que proibia manifestações políticas no festival, depois que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu a retirada da ação. A legenda teria voltado atrás a mando do próprio Bolsonaro, que se irritou diante da repercussão negativa do caso. Ao justificar o encerramento da ação, o ministro responsabilizou o partido pela tentativa de censurar músicos e artistas. No entanto, o caso reacendeu na sociedade a importância do debate sobre o direito à liberdade de expressão e os riscos da censura prévia. Rádio FAP. Os impactos da tentativa de censura ao Lollapalooza. Eu sou João Rodrigues e neste episódio vamos conversar com o advogado, professor e doutor em Direito Paulo Iotti. Paulo Iotti é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero e em Direito Homoafetivo. Também atua como advogado e professor universitário. Diretor-presidente do GADVIS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, um dos juristas mais renomados da atualidade. O professor Paulo Iotti é sócio do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, IBDFAM. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, quais as lições que esse caso que ocorreu no Lollapalooza deixa para a sociedade em relação à liberdade de expressão? Me parece, João, que essa decisão muito surpreendente e nefasta do ministro Raul Araújo mostra como a liberdade de expressão ainda é um lamentável mal-entendido no Brasil. É chocante um ministro de Tribunal Superior, ainda mais no Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Raul Araújo está há muitos anos no Superior Tribunal de Justiça, ter um entendimento tão equivocado sobre o tema. Porque o que a legislação eleitoral proíbe como propaganda antecipada, à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral bem pacífica, é o pedido de votos. E ela traz algumas limitações que o Supremo validou sobre o showmício, que é quando está o candidato junto na apresentação num evento destinado à propaganda eleitoral. Mas o Supremo, inclusive, julgou muito recentemente na ADIM 5970, quando ele validou, né, a proibição do showmício, a restrição ao showmício em determinadas circunstâncias, ele disse precisamente que isso não se confunde com a liberdade de expressão de artistas nos seus eventos, nos seus shows, manifestarem, segundo as palavras do Supremo, apreço ou desapreço ou repúdio a candidatos. Se você olhar a petição inicial do partido que entrou com essa ação censória, o partido, contrariando esse entendimento do Supremo, fala que a conduta individual das cantoras, né, da Pablo Vittar e da Marina, supostamente configuraria propaganda eleitoral antecipada. Só que elas não pediram voto. Elas se limitaram a Pablo a pegar uma bandeira do Lula e do pré-candidato Lula, enfim, divulgar, manifestando apreço ao Lula, a Marina manifestando o seu repúdio ao atual presidente. Isso é permitido pela jurisprudência do Supremo. Isso é liberdade de expressão. Então eu fico chocado e horrorizado como advogado, como professor de direito, do
ministro Raul Araújo mostrar que não sabia disso. Quando ele revogou a decisão, como você mencionou, né, ele destacou uma coisa que me deixou ainda mais surpreso, porque eu li o processo. Eu tendo a falar profundamente daquilo que eu estudei. Ele falou que ele tinha a compreensão de que o festival Lollapalooza, a organização do evento, estaria incentivando ou incitando artistas, né? Ele usou uma outra palavra, mas que significa isso, que o festival estaria orientando artistas para fazer propaganda eleitoral, ou falar bem ou mal de candidatos. Eu queria saber de onde Sua Excelência tirou isso, porque não está escrito isso na petição inicial. Eu estou com ela aberta aqui. A petição inicial do PL responsabilizou o Lollapalooza enquanto organizador do evento, na lógica de que você é responsável por aquilo que acontece nos eventos que você organiza e, segundo as palavras do partido, incumbe a empresa advertir os artistas contratados sobre manifestações permitidas ou não. Na ação, de maneira nefasta, profundamente equivocada, o partido, como eu mencionei, ataca a conduta da Pablo Vittar e da Marina. Então, como se aquela conduta fosse propaganda eleitoral antecipada, o que é errado à luz da jurisprudência do Supremo. Então, essa decisão é lamentável e nefasta por muitos aspectos. Os artistas têm alguma limitação de se manifestar politicamente em ano eleitoral? Segundo a jurisprudência do Supremo, João, eles só não podem pedir voto. Não pode fazer um pedido explícito de voto. Agora, manifestar apreço com bandeira de um candidato, falar mal de outro, isso está escrito com todas as letras no item 3 dessa decisão do Supremo, que eu já mencionei, que foi a ADIM 5970, quando o Supremo peremptoriamente disse, né, ao validar, ao achar que não violaria a liberdade de expressão, a limitação dos showmícios, né, no ano eleitoral, o Supremo disse, aspas, é também assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato. Garantia que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar, por meio do seu trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral. Aí o Supremo depois justifica a proibição dos showmícios e eventos assemelhados, né? O TSE fala em live-mícios, né? Por lives na internet, como algo que não configuraria censura. Mas veja, o Supremo então separou muito bem o conceito de showmício, então um evento que tem a presença do candidato, que tem o intuito deliberado de fazer campanha para uma pessoa, de um evento, uma apresentação artística, aonde o artista, o cantor, a cantora no caso, manifesta o seu apreço ou sua antipatia por candidato. Então, o que a gente tem na jurisprudência do TSE é a proibição de pedir voto. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, que acolheu o pedido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, e proibiu manifestações políticas no Lollapalooza, alegando campanha eleitoral antecipada, já tomou decisões no sentido contrário. Eu me lembro bem dessa decisão do ministro a respeito dos outdoors. O ministro, por coerência, deveria ter o mesmo comportamento agora, não é? Porque autorizar o outdoor e desautorizar manifestação de artistas num festival. Não houve sequer pedido de voto. Quais os riscos da falta de critério nas decisões dos tribunais superiores? Esse é um problema, João, que a doutrina denuncia há muito tempo, né? E se tentou resolver colocando na lei o dever, né, dos tribunais, né, do judiciário, manter a estabilidade, a coerência, a integridade da jurisprudência, o artigo 926 do Código de Processo Civil. Mas a gente está num país onde a lei não pega, é inacreditável. E assim, então, mas o grande problema é justamente a falta de segurança jurídica. Eu não vi o número dos processos, né, em que o ministro Raul Araújo teve essas outras decisões, eu vi essa discussão, parece contraditório, eu falei há pouco, né? Eu falo de maneira muito peremptória quando eu li, estudei e firmei opinião. Então, não li o inteiro teor dessas decisões anteriores, mas, assim, parece contraditório. Ele não considerar propaganda eleitoral antecipada manifestações a favor do atual presidente da República, seja por outdoor, seja qualquer outra coisa, mas considerar propaganda eleitoral antecipada uma cantora pegar, estender a bandeira de um pré-candidato e outra falar mal de outro.
no caso, o atual presidente. Então, realmente é contraditório, é ruim para a imagem da justiça eleitoral, porque não estou dizendo que o ministro Raul Araújo fez isso de propósito, não estou dizendo que ele foi parcial, mas a imagem que se passa, a impressão que fala para as pessoas em geral é, poxa, quando era para punir o apoio ao atual presidente, o ministro negou classificar como propaganda eleitoral antecipada, e quando foi para punir o apoio ao grande antagonista do atual presidente, ele manifestou que era propaganda eleitoral antecipada. Com todo respeito, é aquela coisa, não basta ser, tem que parecer. E as decisões, então, foram contraditórias e pareceram adotar 2 pesos e 2 medidas. Não vi o ministro Raul Araújo se ele tentou justificar na mídia, né, a suposta falta de coerência das decisões, mas, na sua pergunta muito objetiva, a incoerência do judiciário, em especial o mesmo juiz, o mesmo tribunal, aplicando critérios diferentes para situações que são equivalentes, é muito ruim para a imagem da justiça e causa insegurança jurídica. E causa insegurança jurídica e causa medo nos setores progressistas, porque a famosa seletividade da justiça penal, que incide de maneira mais dura contra minorias e grupos vulneráveis, em especial a população negra e pobre, mas grupos vulneráveis em geral, a seletividade existe contra pessoas progressistas no geral. Então, é difícil setores progressistas confiarem no judiciário, porque o judiciário é visto, em geral, como alguém preocupado em manter o status quo, manter o domínio de grupos dominantes. Deixa eu parafrasear um pouco a linguagem das esquerdas. Eu discordo disso em muitos momentos, mas é uma imagem que o judiciário tem em geral. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em particular, esteja sendo muito protetivo de minorias e grupos vulneráveis há pouco mais de 10 anos. Mas então é muito ruim você ter 2 decisões que parece que merecem a mesma conclusão, mas tendo conclusões diametralmente opostas. Muitos juristas e parlamentares relacionaram a decisão do TSE com o Ato Institucional 5, de dezembro de 1968, considerado um dos mais duros da ditadura. O que foi o AI-5? Há espaço na atual sociedade para esse tipo de prática? O AI-5 era um ato da ditadura militar que, enfim, caçava direitos e permitia, então, ao governo, por critérios de conveniência e oportunidade, né, daquele governo, a proibir manifestações e até mesmo fechar o Congresso Nacional se esse fosse interesse político. Certamente o ministro Raul Araújo vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele decidiu como decidiu, porque ele entendeu de uma maneira incompreensível, de uma maneira contrária à jurisprudência do Supremo e a toda a dogmática, esse é um outro problema, mas ele entendeu que a lei brasileira proibia isso. O Supremo tem jurisprudência muito farta e o agora, infelizmente, aposentado ministro Celso de Mello era muito emblemático nisso, que a proibição da censura abarca também a censura judicial. Então, se você proíbe uma manifestação de forma incompatível com o que diz a lei, você está incorrendo numa censura, ainda que não por critérios de conveniência e oportunidade. Eu queria dizer só que a minha grande preocupação com a decisão do ministro Raul Araújo é ela tem o que a gente chama na doutrina de um efeito silenciador, em inglês se fala chilling effect, né? Quer dizer, as pessoas agora ficarem com medo do judiciário ter decisões parecidas a partir de agora. Eu achei que foi muito estratégico, uma nefasta estratégia. O partido que propôs a ação pedia a desistência. Até posso estar errado, mas duvido. Eu tenho certeza que ele pediu a desistência para quê? Para o pleno do Tribunal Superior Eleitoral não derrubar a decisão. Então a ação perdeu o objeto. Eu soube de pessoas que entraram no Supremo contra essa decisão, mas se a decisão está cassada, está revogada, a princípio não cabe nova manifestação.
Então, acho que é importante reforçar, né, essa decisão isolada contraria a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, sendo inacreditável que um ministro do TSE não tenha percebido isso. Olha, João, se um advogado faz um pedido tão incompatível assim, era capaz da parte tomar multa por litigância de má-fé. Era mais fácil o PL, além de tomar improcedência, ser multado por litigância de má-fé, do que ter essa decisão de acolhimento. E como o AI-5 especificamente, não há mais espaço na sociedade. O AI-5, ele queria proibir manifestações pelo simples fato delas desagradarem quem está no poder político. Decisões judiciais que determinam indenizações por dano moral, ou até nos casos raros em que é lícito determinar a proibição de manifestação e a retirada de algo, o que no Brasil só acontece em caso de discurso de ódio, porque na justiça eleitoral você é basicamente multado, né, pelo que eu conheço, não sou tão especialista assim em direito eleitoral, mas você é basicamente multado, mas essas punições são por violar leis, que são consideradas compatíveis com os direitos fundamentais. Certamente não há espaço para censura no Brasil na fase histórica que a gente tem. Eu finalizo dizendo que no julgamento das biografias não autorizadas, que o Supremo permitiu, biografia não autorizada, eu lembro o ministro Barroso mencionou, né, que o Supremo é muito protetivo da liberdade de expressão, embora os tribunais de segunda instância muitas vezes tenham uma jurisprudência diferente, mas certamente manifestações como essa da Pablo, da Marina, vão ser permitidas no Supremo e eventuais proibições e punições a elas vão ser cassadas pelo Supremo em ação de reclamação. Mas espero que seja uma decisão isolada que não se repita. Analistas políticos também viram na ação do PL uma tentativa de intimidar o TSE, que vem sofrendo reiterados ataques do presidente Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas e a ministros do colegiado. Na sua opinião, professor, o sistema eleitoral brasileiro é confiável? O sistema eleitoral brasileiro certamente é confiável. Você já fez muitas perícias, né, no sistema de urnas eletrônicas que atestaram, né, a ausência de risco. O ministro Roberto Barroso, quando o presidente do TSE explicou isso, os partidos podem, por lei, acompanhar toda a apuração. Você, sempre que termina a votação, né, em cada sessão eleitoral, você pode ter fiscais de todos os partidos políticos acompanhando. Quando termina a votação, você imprime um documento, né, que fala, salvo engano, o número de votos, né, mas você tem isso para fins de auditoria. O sistema de urnas eletrônicas é de intranet, então não tem como ter invasão de hackers. Então, assim, é realmente manifestação dessa era nefasta de fake news e de terraplanismos diversos você atacar, né, o sistema eleitoral. Doutor Paulo Iotti, advogado, professor, autor das ações que fizeram o STF reconhecer homotransfobia como crime. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Obrigado, João. Foi um prazer. Conte comigo sempre. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.